Ah, melhorou, agora está bem melhor. Está bem melhor. O que acontece? Semana passada, né, eu mandei um vídeo para vocês sobre Alexandre o Grande, né, aquele período de conquista, e o vídeo falava um pouco sobre esses antecedentes aí de Israel, né, antes da dominação do Império Romano, a dominação do Império Persa, né, aquelas confusões todas ali no meio daquela região, e isso acaba, obviamente, influenciando a... Opa, fala aí, Alciane. A própria formação do Novo Testamento, né? Questão cultural, questão linguística, né? E antes de entrar no Evangelho de Mateus, eu queria só falar um pouco mais sobre algo desse período chamado período intertestamentário, que é sobre a literatura apocalíptica judaica, que ela surge nesse período. Então, só para a gente ter uma ideia, vou botar aqui a linha do tempo. Dá para ver aí, né? Então, ó, aqui o ano 0, quando Jesus nasce, o ano 33, né, aproximadamente, quando ele morre, e esse período aqui, né, daqui para lá, eu tenho o Antigo Testamento e o período intertestamentário. Esse período aqui é que a gente fala que é o período onde nasce, né, o Novo Testamento, é um período que ele vai formar a cultura nesse momento que Jesus está vivendo, né? Então, esse período é muito importante. E só para você ter uma ideia, né? Nessa questão temporal, de 0 a 33 é o período de vida de Jesus. Tudo isso é mais ou menos, né? Só para a gente ter uma ideia. Em 50, eu tenho a primeira carta do Novo Testamento, que é Tessalonicenses. E mais ou menos em 55, eu tenho o primeiro evangelho, que é o Evangelho de Marcos. Então, esse período aqui, né, inicial, é um período onde a gente está começando a ter aqueles ditos orais, né, as tradições orais sobre a pessoa de Jesus, né, sobre os milagres, a missão, as suas falas. Mas esse período que a gente chama de intertestamentário é um período que, literariamente, ele é muito rico. Então, surge, por exemplo, a apocalíptica judaica. Então, apocalíptica judaica. A gente fala muito dela quando a gente estuda o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Quem está fazendo Antigo Testamento 3, a gente vai falar sobre ela também. E em Novo Testamento 3, a gente também fala da apocalíptica judaica. Essa literatura ela surge aproximadamente em 250 antes de Cristo, ou seja, no período intertestamentário. Qual é o objetivo dessa literatura? Basicamente dois: perseverança e esperança. Então, é um tipo de literatura que foi criada para poder motivar o povo a não perder a fé e a continuar seguindo Deus, né? No período aqui, né, em 250 a.C., a gente já falou sobre isso, vimos o vídeo, né? A gente leu lá na apostila, é um período que Israel está dominado, né? Ele passa, né, pela dominação babilônica, pela persa, né, pela dominação grega, pela dominação romana, e isso vai desanimando o grupo. Por quê? Na perspectiva dos judeus e dos povos antigos, e essa perspectiva existe até hoje, quando algo de ruim acontece comigo, acontece com o meu povo, né, acontece com a minha família, acontece com a minha nação, né,
e principalmente naquela época que religião e política eram a mesma coisa, isso era uma derrota do meu Deus. Então, o meu Deus era um Deus fraco, era um Deus que era derrotado por outros, né? Israel estava ficando desanimado. Por quê? Porque estava sendo dominado, né? Mais uma vez a dominação. Os profetas, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, geralmente vão dizer que essa dominação, né, que esses cativeiros, que esses problemas aconteciam porque o povo era desobediente. Essa mentalidade, ela existe até hoje com a gente, né? Quando acontece alguma coisa de ruim, muita gente pensa assim: ah, eu não fui obediente a Deus, então Deus tirou o meu emprego, ah, Deus me deu uma doença, ah, eu fiz algo de errado e estou pagando por isso até hoje. Como se a vida fosse essa troca com a divindade superior, né? Se eu fizer tudo bem, a vida vai bem. Se eu fizer alguma coisa de errado, ele vai lá e me pune. A gente que é mais maduro sabe que a vida não é assim. Coisa ruim acontece porque você está vivo e a vida é assim mesmo. Mas na cultura bíblica, tanto do Antigo como no Novo, essa é a mentalidade que existe. Alguns profetas e alguns textos do Novo Testamento tentam combater isso, até para dizer que a fidelidade a Deus ela deve ser mantida independente das circunstâncias. A literatura apocalíptica é uma literatura de perseverança, porque ela tenta motivar as pessoas a continuar seguindo a Deus, apesar dos cativeiros, apesar dos problemas. Então, ela surge nesse período, né, nesse ambiente que é chamado intertestamentário, né, porque é um período justamente onde o pessoal está aflito, né, está perdendo a fé. As pessoas estão perdendo a ideia desse Deus poderoso, né? E aí a literatura é criada como motivação. Nesse período, 250 a.C., aí mais ou menos, alguns autores vão alegar que o livro de Daniel foi escrito nesse período, e não lá no período do cativeiro babilônico, né, necessariamente, mas que é um livro posterior, certo? Aí aquela questão das abordagens, né? Dependendo da abordagem, você vai escolher uma ou outra. E o livro de Daniel, se você reparar, ele é um livro de resistência. A fé de Daniel, a persistência de Daniel, a manutenção da esperança de Daniel são lições para que o povo continue, né, seguindo forte, firme, para não deixar de seguir a Deus. E a literatura apocalíptica vai acompanhar esse ritmo. Algo que a gente precisa entender dessa literatura é que ela vai usar números, ela vai usar símbolos com um significado. Então, por exemplo, o número, né, na literatura apocalíptica, ele expressa mais uma qualidade do que quantidade. Por exemplo, né, a gente vê o número 40. A gente vê o número 40 em muitos textos do Antigo e do Novo Testamento. O número 40 é um múltiplo de 10. Múltiplos de 10 geralmente expressam, significam a ideia de tempo adequado. Então, foi o tempo adequado, foi o momento adequado. Aí você vê o povo de Israel no deserto, 40 anos. Não quer dizer que o povo passou literalmente 40 anos no deserto, mas o povo passou um período adequado de experiência com Deus no deserto. Aí você vê Jesus, passou 40 dias no deserto. Jesus não passou 40 dias no deserto. Jesus passou um momento adequado, né, o tempo adequado para poder se preparar para a sua missão. Porque nos evangelhos, você vê que primeiro Jesus é batizado, aí ele vai para o deserto e aí ele começa a missão dele. E aí ele começa a pregar, anunciar, né, o reino e tal. Isso depois desse momento do deserto. Tanto que, dentro da perspectiva bíblica, deserto significa experiência com Deus e não momento de dificuldade. 40 dias de dilúvio, por exemplo, não teve 40 dias de dilúvio.
mas foi o tempo adequado para Deus preparar esse outro momento. E aí por diante, certo? Então, o 40, na apocalíptica judaica, ele vai dar um sentido de qualidade e não de quantidade. E vários outros números que aparecem com muita frequência, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Quer falar, Cássia? Levantou a mão aí? Não, eu só fiz aquela carinha do... Ah, tá. Não foram 40 dias no deserto, são as novas descobertas. Ah, tá. Você já leu aquele livro, 40 Dias com Propósito? Já fez esse livro? Sim, já li, já. Então, sempre que eu falo isso, o pessoal que leu esse livro fica decepcionado. Pois é, tá vendo? Mas é um símbolo, entendeu? Não, a ideia não é que seja literal, né? Se eu ler o livro, se eu fazer 40 dias de jejum, de oração, aí no dia 41, no 41º dia, aí a bênção chega. Não é isso, né? A ideia é um símbolo, né? E vários números na Bíblia são usados dessa maneira. O 3, né? A gente vê que o 3 se repete várias vezes, tem a ver com a ideia de perfeição, né? De coisa completa, única. O 7 tem a ver com também a ideia de perfeição. Tudo isso é fruto dessa literatura, né, da apocalíptica judaica, que usa algo chamado, vou botar aqui, ó, gematria judaica. Professor? Sim. Professor? Estou ouvindo. Eu estou aqui me perguntando como que, depois dessas aulas do Senhor, como que a gente prega na igreja? Tem que ter fé, irmã, muita fé. Mas você pode continuar pregando o que você prega. Lembre-se do seguinte, a minha fala, ela parte de uma abordagem. A minha abordagem é histórico-crítica, né? Da teologia da libertação. Você tem outras abordagens, né? Mais tradicionais, mais conservadoras, e que é fruto daquilo que você já conhece. Eu acho interessante passar para vocês o que vocês não conhecem, né? Que aí você vai ir, ó, ele é maluco, tem gente que pensa nisso. Aí você vai ler, vai estudar, né? Vai pesquisar, e aí vai avaliar, vai ver se não é possível, tem sentido. Eu não vou escolher esse caminho, não. Eu vou, né? E tal. Então, vou ler, vou aprofundar. Eu vou ler e vou aprofundar para combater. Entendeu? Porque é tudo assim, vocês têm que sempre lembrar, é a questão da abordagem. A minha abordagem ou geralmente eu vou apresentar uma abordagem que não é aquela que a gente conhece, né? Justamente para a gente dialogar, se aprofundar, né? E questionar, né? Que é importante. Agora, a mensagem vai pregando com fé, irmão. Agora, se eu estiver na igreja no dia que você for pregar, aí você falar besteira, eu vou falar, olha, tá errado. Tô brincando, não vou falar não. Beleza, Alcione? Tranquilo? Cadê a Alcione? Tá. Botou no mundo. Sim, professor, sim, tranquilo. Mais ou Beleza. menos. Vamos caminhando. Olha a temática, perseverança e esperança, entendeu? Serve para a gente também. Mantenha a fé. Essa gematria judaica, gente, ela na verdade, a gematria judaica porque os judeus usam, né? Mas a gematria ela é usada em várias outras culturas, em várias outras literaturas. É a questão do número ter uma qualidade, ao invés de apresentar uma quantidade. Um exemplo, quando Jesus fala assim, você deve perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7 são múltiplos de 10, né? Que tem a ver com aquele número adequado, né? Coisa ideal, e o 7 tem a ver com perfeição. O que Jesus quer dizer ao falar que eu tenho que perdoar 70 vezes 7? Quer dizer a quantidade de vezes? Não, obviamente. Ele está dizendo que quando você perdoar, você realmente tem que perdoar. Ou seja, tira o peso do seu coração. Acabou.
aquela coisa não vai te fazer mais mal. Não é esquecer, porque ninguém esquece, né? Você, sei lá, emprestou dinheiro aí para um caloteiro aí, que dizia que era teu amigo. Aí você emprestou, a pessoa não pagou, teu nome foi para a SPC, para o Serasa, foi parar na Casa Bahia, no Carrefour, né? Tá sujo de tudo quanto é lugar por causa desse pilantra aí que você emprestou dinheiro. O que você vai fazer? Vai pagar alguém para dar um tiro na cabeça dele ou dela? Não. Você vai perdoar, vai limpar o teu coração, a tua mágoa, né? Vai deixar isso para lá. Agora, se o pilantra vier te pedir dinheiro de novo, você não vai prestar, né? Por quê? Porque você não esqueceu o mal que ele te fez. Então, o perdão que Jesus está ensinando é aquele tipo de atitude que faz com que eu não sofra mais pelo mal que o outro me fez. Então, o perdão, ele realmente tem que ser esse ato de eu me desapegar, inclusive daquilo que me magoou. Então, essa ação, ela é uma ação perfeita. Eu perdoo 70 vezes 7, certo? É isso que Jesus está querendo ensinar. Então, esse 70 vezes 7 tem a ver com a gematria judaica. Tem a ver com a forma como a apocalíptica judaica também utiliza os números. No livro de Daniel, por exemplo, você tem lá as 70 semanas de Daniel. Quanta gente faz jejum, né? Faz campanha em igreja, faz um monte de coisa. Estamos nas 70 semanas de Daniel. Quando era adolescente, tinha um negócio chamado Nova Era, né? Então, estávamos na era de Aquários, íamos entrar para a era de não sei o quê. Aí o adolescente, né? Conhecendo o mundo, ignorante, aí joguei um monte de coisa fora, o cara da nova era, não usava marca tal, o cara da nova era, e eu ficava vendo demônio em tudo quanto é jeito, e estamos na 69ª semana de Daniel, e vamos entrar na semana 70, né? Na 70ª e tal, e não sei o quê. E toma aí, ó, pleno século XXI, veio o Covid, veio um monte de coisa pior, e aquela besteirada toda passou, né? Então, fruto da ignorância. E até hoje muita gente cai nisso, porque interpreta a Bíblia de maneira literal. Isso é um perigo, né? 1000 anos, né? A gente vai estudar isso, vocês vão estudar também em escatologia, né? Sobre a questão do milênio. Os batistas, né? Teoricamente, são amilenistas, ou seja, não existe milênio. Jesus vem, acabou. Você morreu, vai para o céu, vai para o inferno. Agora, tem gente que é pré-milenista ou pós-milenista, que acha que vai ter um período de 1000 anos, porque Apocalipse fala que o diabo vai ficar preso 1000 anos. Dentro da literatura apocalíptica e na concepção da gematria judaica, o número 1000 significa tempo adequado. Então, o mal vai ter o seu tempo e ele vai acabar. O mal não irá durar para sempre. A ideia seria essa. Pensa nos grandes impérios, nos grandes governos, né? De grandes, né, nações aí. Todos eles acabaram, né? Pensa nos reis. Nenhum rei é bom, né? Todo rei é ruim. Porque o rei diz assim: eu nasci rei, você tem que me servir. Então, os reinados vão acabar, e acabaram muitos. Aí nasce um, vem outro e acaba. E aí por diante. Então, o que o 1000, no livro de Apocalipse, está querendo ensinar é que naquele período, lá em 90, 0,33, nascimento de Jesus. 55, Evangelho de Marcos. Em 90, entre 90 e 95, foi escrito o livro de Apocalipse. E também o Evangelho de João. Não é o mesmo autor, tá? O Evangelho de João é um autor, o de Apocalipse é outro. Nesse período, o Império Romano estava dominando Israel. Estava massacrando lá, estava matando gente. E aí a literatura apocalíptica ressurge como um texto de ânimo, de recuperar o vigor e a esperança. Olha, o mal que está aí, ele vai acabar. Ele não vai durar para sempre. Então, esse governo imperialista, malvado, que está perseguindo a gente, ele vai acabar.
Então, o autor do livro de Apocalipse, ele se utiliza da gematria judaica e da literatura apocalíptica para poder passar essa mensagem de esperança. Tanto que o livro de Apocalipse ele não é um livro de terror, né, como muita gente pensa. Ele é um livro de esperança. É um livro que tenta animar o povo, só que ele usa símbolos e números, cores, né? Eu lembro que durante a Primavera Árabe, né, durante aquelas revoltas lá no Egito, né, aí tinha uma multidão, e aí surgiu um vídeo no YouTube que no meio da multidão apareceu um cavalo verde. E o cavalo verde, né, na simbologia, né, significa fome, né, morte. Aí o pessoal, olha o Apocalipse, cara, pelo amor de Deus, o pessoal tá vendo que isso é montagem, né? Aí o pessoal fez isso, e eu tinha aluno de seminário me mandando vídeo, ex-aluno, pastor mandando. Eu falei, o bando de ignorante, tá vendo que isso é montagem? E ainda que não fosse montagem, que sentido teria você ter um cavalo verde em forma de vapor no meio da Primavera Árabe? Quer dizer que vai ter fome no mundo por causa disso? Já tem fome no mundo. Você vai nos países da África do Sul, tem fome. Você vai nas favelas aqui no Rio de Janeiro, tem fome. Não precisa ter cavalo verde. Isso não é algo do futuro, isso é algo que está acontecendo agora. E a literatura apocalíptica ela é justamente para isso. Ela é para desvelar uma realidade. É para mostrar uma realidade. O que é desvelar? Eu estou descortinando, ó, tá tapado, eu estou, oi, né? Eu estou desvelando uma realidade. E é isso que a literatura apocalíptica vai fazer através da sua simbologia. Então, por exemplo, no caso aqui do livro de Apocalipse, o que a literatura, sendo usada, estava querendo ensinar? Que o império não era bom, que o imperador não era bom, que a política imperial não era boa, porque tinha cristão que estava apoiando o imperador, tinha cristão que ia lá e adorava o imperador, tinha cristão que era a favor do Império de Roma, porque trazia estabilidade, porque trazia segurança, porque tinha comida, né? Esse discurso que era usado aqui é usado até hoje. É só você ver os governos de hoje. Eles fazem a mesma coisa. Não, eu vou tirar uma parte dos seus direitos, eu vou tirar uma parte das suas liberdades, mas você vai ter segurança, você vai ter tranquilidade, você vai ter isso, vai ter aquilo. Esse é o discurso do imperialista, do ditador. O Hitler fez isso, né, na Alemanha, em meio ao caos, em meio à fome, à escassez, ele restabeleceu a Alemanha com esse discurso. Se o autor do Apocalipse estivesse escrevendo na Alemanha da década de 40, ele ia dizer, olha, Hitler não é bom, Hitler é mau. E os alemães apoiaram Hitler. Olha só que doideira. Né? Hoje a gente vê e acha um absurdo. Mas é a mesma coisa que aconteceu em 90. A literatura apocalíptica, com a sua simbologia, com imagens e números, ela estava mostrando, ó, vamos mostrar a realidade. O que está aí não é bom. Mantenha a fé e a esperança em Deus, os valores de Deus, porque a gente precisa seguir em frente. Durante os escritos de Daniel, a mesma coisa. Durante esse período aqui, né, do intertestamento, em que o povo estava perdendo a fé, estava deixando de seguir a Deus, o povo está querendo adotar os costumes de outros povos. E aí, né, os sábios judeus, né, os escritores estão tentando ali, ó, prender o pessoal. Não, gente, vamos manter aqui. E aí vai usar o quê? Números e símbolos. Gente, isso é usado ao longo de toda a história. Vamos pensar na nossa história no Brasil. Né? Durante a ditadura militar, as músicas eram feitas, né? Algumas músicas eram feitas para ludibriar a censura. Alguns programas de televisão eram feitos para ludibriar a censura e passavam por números e símbolos, com ideias, né? Que o censor ia lá, olhava, não conseguia interpretar aquilo de maneira adequada e deixava passar. Quem é que sabia? Quem era do movimento, quem estava lá, né, andando, né, caminhando e cantando, né, e seguindo a canção, estava ali, sabia identificar, né? Ah, olha, ele está falando, está fazendo isso, tá, né? Não sei nem se é documento, tá, não sei o que, não sei o que lá. E isso, ó, é literatura. A Bíblia utilizou muito isso, né? Essa literatura de resistência, assim podemos dizer. Então, Mateus, o Evangelho de Mateus utiliza a apocalíptica judaica.
um capítulo de Mateus que é muito tratado isso, né? O 24, o pessoal fala que ali está o retrato do fim do mundo. Quando tiver filho contra pai, pai contra filho, guerras, rumores de guerra, fome e tal. E aí o filho do homem vai voltar, né? Aí o pessoal diz que aquilo ali é a profecia de Jesus. O que está ali acontece desde que o mundo é mundo. O que o texto está querendo dizer? Que Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, prepare-se. Esse capítulo do Evangelho de Mateus ele é escrito dentro dessa literatura. Entenda o seguinte, já falei isso, né? Os apóstolos de Jesus, nesse período aqui, os seguidores de Jesus, eles são pessoas simples, sem cultura, sem estudo, são pessoas ignorantes. Os seguidores de Jesus eram pessoas do povo, não eram empresários, literatos, né? Pessoas que sabia, que escrevia, não eram, não. Agora, esses homens simples, né? Partindo aí dos 11 apóstolos, porque o outro lá se suicidou, esses 11, com a mensagem de fé, eles conseguiram, né, ir mandando essa mensagem. Paulo surge aqui, né, aproximadamente em 38, segundo alguns. Paulo se converte. E, a partir de Paulo, você começa a ter textos sistematizados, textos com conteúdo, né, para poder ensinar o que é essa nova fé. Paulo, ao contrário dos outros apóstolos, Paulo era um cara safo. Paulo é um cara que entendia, né, de literatura, entendia de filosofia, né, grego, hebraico, aramaico, bem estudado, de boa família. E ele, né, o maior escritor que a gente tem aí do Novo Testamento, né, é o cara que sabia. Lucas não foi apóstolo, era um cara estudado, né, um cara médico. Os textos de Lucas são belos, são bonitos, tem um bom grego. Os autores dos evangelhos, de Mateus, de João, também não eram pessoas ignorantes. Agora, não era Mateus e nem João. Por quê? Mateus e João dificilmente escreveriam os seus textos. Primeiro, por causa da data, né? A data muito distante. Mateus e Lucas está mais ou menos aqui, ó, entre 70 e 80. O Evangelho de Mateus e de Lucas. Cara, todo mundo foi contemporâneo de Jesus. Mateus já, balbal, já foi embora. Lucas pode ter escrito? Sim, com certeza. Lucas era um Zé Ninguém, era médico, mas era um Zé Ninguém dentro do ambiente, né? A gente já até comentou sobre isso. Provavelmente o Lucas escreveu, sim, não há dúvida quanto a isso, né? Ninguém nunca questionou a relação de Lucas, né, com os escritos dele. O Evangelho e Atos é Lucas quem escreve. Agora, Mateus não. Mateus não passaria do aramaico para o grego de uma hora para outra, né? Então, deve ter tido um grupo de pessoas, né, os seguidores de Mateus. Alguns autores chamam de escola matiana, né? Um nome bonito, né? Produziu os textos a partir dos ensinos de Mateus. Né? Lembrando, né, aquela preposição que a gente tem em grego lá dos evangelhos, katamafaion, conforme Mateus, segundo Mateus, né? Então, o S antes do nome dos evangelhos na sua Bíblia, lembrando que eu já falei sobre isso, não é São Mateus, nem poderia ser, porque a gente não é católico, a gente não tem santo nenhum, né? Então, é segundo Mateus, segundo João. Uma vez eu fui numa igreja, fui pregar, né? Aí a pessoa que estava dirigindo o culto, aí ela, vamos abrir o Evangelho segundo São João. Eu falei, cara, essa pessoa com certeza não tem noção do que está falando. Eu fiquei quieto, obviamente, não vou corrigir esse tipo de coisa, né? Mas é muito comum em algumas igrejas evangélicas você ouvir o pessoal chamando os evangelistas de São, né, ou de Santo. Então, esses evangelhos aqui, tá aqui 70 e 80. Esses escritores, gente, eles sabiam o que estavam fazendo. Os escritores do Novo e do Antigo Testamento eram pessoas que conheciam literatura, eram pessoas que tinham cultura suficiente
para poder desenvolver um texto tão bom que está aí até hoje, certo? Está aí até hoje, e até hoje ele levanta questões. Até hoje ele anima, tanto que vocês estão fazendo um curso de teologia. O curso de teologia para quê? Para aprender a ler esse texto. Olha só que interessante. Textos que foram escritos há mais de 2.000 anos. E a gente ainda hoje tem estudos, buscas, pesquisas, né? E isso não se esgota. A gente ainda está aí buscando, né? Gente que interpreta mal, gente que interpreta bem, e a busca é contínua. Então, são textos belíssimos, né? Em termos de literatura. A língua, né? O grego, o hebraico, o aramaico também. Então, não dá para ignorar isso. Ah, Ricardo, mas tem o lado espiritual. Tudo bem, tem o lado espiritual. Mas também tem o lado humano. E esse lado humano, quem fez não foi qualquer um. Por quê? Porque Deus não psicografou nada para ninguém. Né? A pessoa chegou lá, baixou, aí botou a mão aqui, no princípio. Não foi assim que aconteceu. Né? Então, são relatos literários que a gente tem no texto bíblico e a gente precisa ir desenvolvendo isso. Então, a apocalíptica judaica, né? A gematria judaica, né? Tá aqui, ó, nascedouro aqui, né? Em relação ao Novo Testamento, mas isso é usado, né? Desde que os textos estão sendo produzidos aí. Lembrando daquela distância que a gente já falou. Eu sempre vou ter o fato aqui e o texto aqui. Então, eu tenho uma distância entre o fato e o texto. Isso, o texto original. Então, pensa bem. Deixa eu até apagar aqui. Ver se está acabando. Não, dá para falar. Vamos pensar o seguinte. O texto começa com o fato. Do fato, eu tenho uma tradição oral. Que aí um vai contando para o outro, que conta para o outro, que conta para o outro, quem conta um conto aumenta um ponto, né? E aí vai. Da tradição oral, eu tenho o texto. Das diversas tradições orais, eu tenho variações desse texto. E aí eu vou ter a tradição escrita. Da tradição escrita, eu vou ter documentos. Desses documentos é que surge o seu texto. Nem deu espaço aqui. Olha o percurso para chegar na Bíblia que você tem aí no teu celular, no teu tablet, aí em mãos aí, né, em papel, né? Tem até aqui, essa aqui é a edição pastoral da Bíblia. Pastoral da Igreja Católica, né? Até chegar nisso aqui, ó, eu tenho aqui a pastoral, essa aqui a NVI, a TEB, que eu já falei com vocês, essa aqui é a João Ferreira de Almeida e a SHED. Cada uma dessas Bíblias aqui, tem mais outras perdidas por aí. Cada uma dessas aqui, elas fazem uso de uma documentação dessa aqui. Por isso que nós temos versões diferentes. Porque entre o fato e até a minha Bíblia escrita tem um longo percurso. E esse percurso, né, foi sendo produzido através da cultura, da época, em relação, principalmente, aí no nosso caso, em relação ao Novo Testamento. Então, nesse momento, né, a gente tem essa noção sobre a literatura apocalíptica judaica, que surge, né, durante o período intertestamentário.
ela é algo que ajuda, né, a moldar um pouco o pensamento de perseverança e esperança do Novo Testamento, né? A esperança de um mundo melhor, né? De que o mal vai acabar e coisas desse tipo. E as simbologias e os números, né, fazem parte da questão da geometria, que é usado de Gênesis a Apocalipse. Para nós, o que é interessante? Se aprofundar mais nisso, né, para ir podendo interpretar os textos de maneira adequada. Alguma pergunta até aqui, dentro dessa ideia aqui? Não? Então, vamos encerrar aí essa primeira parte, que está acabando aí. Entra no mesmo link para a gente ir para a segunda parte aí da aula aí. Valeu?